Olá, meus caros. É com bastante alegria que nós estamos aqui dando continuidade ao nosso trabalho, examinando os princípios constitucionais tributários. Anteriormente, nós examinamos o princípio da legalidade e da anterioridade, e neste vídeo nós pretendemos examinar o princípio da irretroatividade, da vedação ao confisco e da liberdade de tráfico, que também são princípios constitucionais que estão vinculados aos direitos fundamentais de primeira geração e dimensão, notadamente o direito à propriedade e o direito à própria liberdade. Bem, iniciando aqui com o princípio da irretroatividade tributária, ele está contido lá no artigo 150, inciso 3º da letra A da Constituição, em que, mais ou menos nesses termos, proíbe-se que sejam cobrados tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou majorado. Vejam, o princípio da irretroatividade é muito conhecido na área jurídica no que tange ao aspecto penal. E qualquer estudante de direito no início da faculdade já conhece aquele velho princípio que não há pena sem lei, não há crime sem lei anterior que assim o estabeleça, né? Nem pena sem a prévia cominação legal. Vale isso também para o direito tributário. Aliás, o direito tributário e o direito penal têm uma intrínseca relação, e essa relação decorre de um fato muito visível, que são ramos do direito que visam proteger o cidadão da ação do Estado. Se lá no direito penal o que se protegia era justamente a liberdade e a própria vida, aqui no direito tributário a liberdade, a propriedade do cidadão. Por isso que nós vamos encontrar princípios comuns, como, por exemplo, o próprio princípio da legalidade que nós estudamos no momento anterior. Bem, aqui há, inclusive, uma certa imprecisão redacional no texto da Constituição, porque quando a Constituição menciona que não é possível cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos anteriormente à vigência da lei que os houver instituído ou aumentado, bem, não há de se falar em fato gerador tributário sem que haja uma lei prévia dizendo que aquilo é um fato gerador tributário, né? Vocês imaginem o seguinte, eu falava antes, no vídeo anterior, sobre o eventual imposto sobre as grandes fortunas. Se viesse a ser instituído, o fato gerador seria ter uma grande fortuna definida em valores tais, né? O fato de alguém ter uma grande fortuna antes da entrada em vigor da lei, não há de se falar que fosse um fato gerador tributário, tal qual ocorre no direito penal. Não há um fato típico antes de uma lei vir a dizer que aquilo é um fato típico, um fato, enfim, linguagem popular, criminoso, né? E é um princípio também fácil de se compreender, porque as leis devem ser aplicadas em relação ao futuro e nunca em relação ao passado. O direito não regula o passado, o direito regula o futuro. Aliás, há uma frase que, sinceramente, não lembro do autor, mas segundo a qual leis retroativas só tiranos as fazem, só escravos as obedecem. Por isso da importância da ideia de irretroatividade da norma jurídica. Vale sempre lembrar aqui também que em matéria tributária nós temos uma exceção a esse princípio da retroatividade, que diz respeito às penalidades pecuniárias. Sim, em matéria tributária, eventual redução ou extinção de uma penalidade pecuniária pode ser aplicada em relação ao passado, por força lá do artigo 106 do Código Tributário Nacional, inciso 2, a linha C do artigo 106 do CTN, que claramente estabelece isso. Atenção aqui. O que retroage é a penalidade, nunca o valor do tributo devido. Isto é, se for aprovada uma lei dizendo que a penalidade em relação ao ICMS não pago no Rio Grande do Sul por inserção de elementos inexatos numa nota, que hoje é 120%, se isso fosse reduzido para 100, aquele que fosse punido após a redução teria direito a pagar apenas 100, mas continuaria pagando o imposto que foi devido no momento do fato gerador. A lei que eventualmente venha a reduzir uma alíquota de tributo, o percentual que incide, ela não retroage, apenas em relação às penalidades pecuniárias. Isso é importante distinguir, porque lá no direito penal essa retroatividade é a mais ampla, né, do que em matéria tributária. Aqui em matéria tributária ela diz respeito
tão somente as penalidades pecuniárias. Mas também é um princípio que não é muito complexo de se compreender, né? Até porque, como eu disse antes, vocês conhecem esse princípio em outras áreas do direito e quando são apresentados ao direito penal, são apresentados ao princípio da irretroatividade. Dando sequência, nós temos no inciso 4º do artigo 150 a proibição do Estado utilizar tributo com efeito de confisco. E aqui, claramente, é um direito fundamental de propriedade sendo garantido por um princípio constitucional tributário. O Estado, a pretexto de tributar, não pode tolher a propriedade do cidadão. A propriedade, o direito de propriedade é um direito fundamental previsto na Constituição Brasileira de 88 e, portanto, ele não pode ser suprimido nem por emenda constitucional, apenas só com uma nova Constituição. E vejam, meus caros, ao garantir isso, não significa que a própria Constituição não possa garantir outros elementos vinculados à ideia de propriedade, como, por exemplo, a ideia de função social da propriedade. Isto é, a tributação, ela pode servir como instrumento para garantia do que se denomina de função social da propriedade. Tanto que nós temos leis estabelecendo, por exemplo, que o próprio IPTU possa ter uma alíquota de 15% na hipótese de o imóvel não ter a sua função social atendida. Por exemplo, a lei, desde 2001, a Lei 10.257 permite que os municípios instituam IPTU progressivo no tempo, alíquotas de 3, 6, 9 ou 15%, tendo por objetivo justamente garantir a realização do princípio da função social da propriedade. E isso vale também para o ITR, cujas alíquotas podem chegar até a 20% em relação a imóveis improdutivos. Mas vejam, é uma exceção ao princípio da vedação ao confisco prevista no próprio texto constitucional. Não é possível criar uma exceção via lei, porque qualquer nova exceção a esse princípio constitucional, evidentemente, seria inconstitucional. E aqui, como isso se manifestaria? Bem, é muito claro compreender a manifestação da vedação ao confisco. Imagine uma alíquota de 90% em relação à renda do cidadão. Obviamente, o imposto de renda com tal alíquota seria inconstitucional porque implicaria confisco. Ou o imposto que incide sobre a propriedade, cuja base de cálculo seja o valor do bem, com uma alíquota de, por exemplo, 20%. Ao cabo de 5 anos, o imóvel perderia o seu valor econômico. Não existe uma norma jurídica que estabeleça matematicamente esse limite. Isso vai ser examinado caso a caso e ser levado a uma demanda judicial. O que existe de precedentes no judiciário são decisões dizendo que as penalidades pecuniárias não poderão ter alíquotas percentuais muito elevados, como, por exemplo, o Estado do Rio de Janeiro tem uma penalidade de 300%, tinha uma penalidade sobre o ICMS não pago, e o Supremo declarou isso inconstitucional. Atualmente, o entendimento do Supremo é que multas que excedam a 100% do tributo devido são inconstitucionais por afetarem o princípio da vedação ao confisco. Na verdade, o que o Supremo está dizendo, em outras palavras, embora utilize a expressão vedação ao confisco, o Supremo está aplicando o princípio da proporcionalidade. A multa não pode ser tão expressiva que seja desproporcional. Se vocês forem examinar os acórdãos todos em que o Supremo aplica o princípio da vedação ao confisco, toda a fundamentação está alicerçada na ideia de proporcionalidade tributária. Bem, para nós concluirmos ainda os princípios que estão vinculados aos direitos fundamentais de primeira geração ou dimensão, nós temos o princípio da liberdade de tráfego, no artigo 150, inciso 5º da Constituição. Quando me refiro à liberdade de tráfego, é uma decorrência lógica do direito fundamental de livre circulação no território nacional em tempos de paz. Todos nós podemos circular livremente no território nacional e, vejam, nós estamos experimentando nesse momento pela primeira vez restrições a esse direito à livre circulação, algumas inclusive de discutível validade constitucional em razão dessa calamidade pública do coronavírus. Mas
Em regra, nós, em tempos de paz, podemos livremente circular no Brasil. E o tributo não pode ser um óbice a essa circulação, com uma ressalva. E a ressalva está prevista também no plano constitucional, que é a cobrança de pedágios pela utilização de vias mantidas pelo poder público ou que são concedidas à iniciativa privada. Portanto, a única forma de limitar a circulação de pessoas ou bens no Brasil mediante tributos é com a cobrança de pedágio. Em vista disso, mostra-se claramente inconstitucional qualquer outra espécie de limitação, como, por exemplo, chegou-se a aventar recentemente no município de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a cobrança de um determinado valor pela entrada de pessoas na cidade de Porto Alegre. Ou ainda, meus caros, com todo o respeito, me parece claramente inconstitucional aqueles pedágios cobrados, por exemplo, em cidades litorâneas. Em Santa Catarina nós temos um exemplo, em Bombinhas, que não servem para a manutenção da rodovia, servem apenas para a arrecadação. E por mais que se tenha, de fato, um argumento jurídico e sustentável para a cobrança daquele tributo, no sentido de que os valores serão destinados à preservação ambiental, no caso de Bombinhas parece que é isso, mas a Constituição não autoriza. A Constituição não autoriza que se cobre isso, porque de fato está se cobrando uma taxa com o título de pedágio. Bem, a livre circulação, portanto, ela garante que pessoas ou bens possam, no território nacional, ter o direito de se locomover sem pagar tributos. É por isso também, ao meu ver, que são inconstitucionais todas as cobranças que ocorrem por parte de unidades da federação de ICMS na entrada de mercadorias provenientes de outras unidades da federação, que alguns estados denominam diferencial de alíquota de ICMS. Bem, meus caros, eu quero agradecer muito a vocês e com isso nós concluímos a abordagem dos princípios constitucionais tributários vinculados aos direitos fundamentais de primeira geração ou dimensão. Muito obrigado a todos.